O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. O tema do episódio de hoje é um tema que nos tem sido pedido várias vezes ao longo do tempo, principalmente por mulheres empreendedoras ou que pensam empreender em breve, já que sei que muitas vezes passa por ser este o caminho que as mães encontram para a conciliação da vida profissional com a vida familiar. Então, a primeira ideia a reter é que tudo quanto não diga respeito à entidade empregadora, as trabalhadoras independentes têm direito. E, por isso, têm acesso à maioria dos subsídios e licenças, tais como os demais trabalhadores. Quanto às licenças, as trabalhadoras independentes e os trabalhadores independentes têm direito à licença por risco clínico na gravidez, a chamada baixa de gravidez de risco, à licença inicial, exceto aqui na possibilidade de gozo de parte da licença em part-time, e à licença complementar, mas apenas à modalidade da licença complementar alargada. E isto, claro, tem acesso a estas licenças e respectivos subsídios se tiverem o tempo de garantia, ou seja, o número mínimo de meses de descontos para a Segurança Social. De notar que os trabalhadores independentes não vão ter acesso à licença para assistência a filhos. Já a fórmula de cálculo dos subsídios, na teoria, será igual entre os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores independentes, mas na prática não é bem assim. Ou seja, os meses para efeitos de faturação que serão tidos em conta serão mais para trás. No fundo, andarão sempre com um trimestre de atraso, tendo em conta a fórmula de cálculo da base de incidência contributiva. Ou seja, enquanto que nos trabalhadores por conta de outrem se vai considerar os salários e, portanto, o valor constante do recibo de vencimento dos primeiros 6 meses dos 8 meses anteriores à licença, no caso dos trabalhadores independentes, em relação à faturação, terão aqui um trimestre de atraso, exatamente por causa daquela questão da declaração trimestral e depois a fórmula de cálculo da base de incidência contributiva. Para além disto, é preciso também ter em conta que, ao contrário dos trabalhadores por conta de outrem, em que as percentagens de pagamento das licenças terão em conta a totalidade do valor de salário recebido, já no caso dos trabalhadores independentes, a percentagem de cálculo das licenças não vai ter em conta o valor da faturação, mas sim o valor para efeitos de base de incidência contributiva. Ou seja, se numa licença paga a 100%, se estivermos a falar de um trabalhador por conta de outrem, vai receber 100% do salário, assim de forma simplificada. No caso de uma trabalhadora independente, e que seja prestadora de serviços, vai receber 100% de 70%, porque apenas 70% entra para efeitos de pagamento de contribuições à Segurança Social. Por isso, no caso dos trabalhadores independentes, o valor da licença não vai ser uma percentagem da faturação, mas sim uma percentagem do valor para o qual estão a contribuir para a Segurança Social. E por isso nunca vai corresponder ao valor da faturação. Já depois, no que toca aos direitos na fase do regresso ao trabalho e direitos para a conciliação da vida profissional com a vida familiar, considerando que o horário de amamentação ou aleitamento, part-time ou horário flexível são regimes aplicáveis apenas aos trabalhadores por conta de outrem, porque implicam uma relação laboral com a entidade empregadora, estes direitos não serão aplicáveis aos trabalhadores independentes. Na prática, na fase do regresso ao trabalho, o único direito que as famílias terão quando há uma mãe ou pai a recibos verdes e que seja trabalhador independente, será as faltas para a assistência a filhos, em que têm direito ao subsídio pago para este efeito pela Segurança Social. Mas também ao contrário dos trabalhadores por conta de outrem, que vai ser 100% do salário líquido, aqui vamos ter que considerar novamente os 70% no caso de serem prestadores de serviços. Depois, na prática, os trabalhadores independentes também podem estar um período em licença sem vencimento, ou seja, aquela licença para assistência a filhos. Na prática, será não trabalhar e não faturar. Mas depois, por exemplo, quanto ao horário de amamentação ou de aleitamento, também o podem fazer, claro, mas ao contrário dos trabalhadores por conta de outrem, que têm essas horas pagas pela entidade empregadora, aqui
será à custa da faturação do próprio trabalhador independente. Por isso, se és trabalhador independente e pensas em ser mãe ou pai em breve, aconselho-te a informar-te muito bem dos teus direitos, ainda antes de engravidares, porque isso pode fazer toda a diferença nos valores que vais receber na baixa de gravidez de risco e depois na licença inicial ou alargada. Isto porque podes aumentar as tuas contribuições voluntariamente para a Segurança Social em determinada percentagem, para que depois, mais para a frente, os valores de subsídios recebidos sejam superiores. Mas vais ter de terem muita atenção quando e com quanta antecedência o fazes. Ainda claro que não se saiba uma data concreta de quando é que a gravidez vai acontecer, não é? Porque aqui o problema é que o regime está pensado para os trabalhadores por conta de outrem. E as adaptações feitas para os trabalhadores independentes podem efetivamente prejudicá-los. E não parece que tão cedo haja qualquer alteração a este regime, porque é um tema que nunca é colocado na agenda política a sério. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante: que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!